Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de ScreenCam. Eu sou Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinet. A nossa lição de hoje será o painel de camadas ou Layer Panel. Portanto, vamos olhar aqui o Layer Panel ou o painel de camadas. Eu vou fechar alguns desses grupos. Aqui existe um trabalho que é um hot site. Ele é muito simples, tem um topo, as redes sociais, o logotipo do evento chamado Canta que Rola, informações no Twitter, desafios atuais, que são as atividades feitas pelo site, um vídeo e um rodapé. Vejam que todas essas estruturas, mais esse texto, inclusive, estão aqui colocados em camadas, divididos em camadas. Existe uma camada logo aqui em cima, uma layer, chamada Layer 3, que está com está faltando um olhinho aqui, porque está com a visualização desligada. Eu posso clicar nesse campo para aparecerem estas linhas ou grades que me ajudaram a compor este layout. Vou desligar novamente para que nós conheçamos agora os tipos de layers ou camadas que existem. Nós temos aqui uma layer de texto, que é esta aqui, para que nós vejamos que aqui esse texto é o Conheça Nosso Site. Ele está logo acima de um box vermelho, que é este aqui, ó, que a gente pode ver também. Então, quando nós temos uma layer ou uma camada que na verdade é um texto, ele fica com este símbolo bem nítido. Temos aqui também mais um logotipo, que é este aqui de cima. E ele está com um símbolozinho. Isso aqui indica que ele é o chamado objeto inteligente, ou em inglês Smart Object. Logo ao lado desta mesma layer nós vemos um FX. Isso aqui significa que tem um efeito aplicado nesta camada. Se clicarmos aqui no triângulo, veremos que o efeito que aqui for aplicado é o sombra projetada. Vou tirar esse efeito. Notem que ao tirarmos o efeito, aquela sombrinha, aquele sombreamento que estava no logotipo some. Vou voltar com ele, clicando aqui, e a gente vê novamente uma sombrinha que dá um certo destaque ao logotipo. Vou fechar os efeitos. Depois, mais uma vez, um texto, que é este aqui maior, que eu vou ligar e desligar a visualização. Temos um box para o logotipo, ou seja, mais uma layer, só que agora uma camada de tipo diferente, que é o que a gente chama de shape ou forma. Aqui está, então, o símbolozinho de uma layer ou de uma shape layer ou de uma camada de forma. Logo depois nós temos essa pastinha. Essa pastinha indica um grupo, indica que ali tem um grupo de camadas associadas. Vejam que o grupo, agora num nível um pouquinho mais para a direita, é representado pelo seguinte: uma barra verde, que é a divisão do topo para o resto do conteúdo do site, uma imagem, que é chamada de foto topo, que é esta mulher cantando, e logo abaixo um símbolo de shape ou de forma, que é a área de topo, que é toda a área em que a imagem se encaixou. Este símbolozinho aqui significa que a imagem está inserida em um formato, em uma forma, e esta forma é um grande retângulo que compõe o topo. Vou fechar aqui o grupo clicando neste pequeno triângulozinho e agora veremos mais outras layers ou camadas. Rodando um pouco mais, nós vamos ver aqui 4 fotos. Se eu tirar as 4 visualizações, estas fotos dos cantores somem. Vou voltar com elas para que nós vejamos que cada uma das 4 fotos foi aqui colocada e cada uma está numa camada diferenciada. Depois nós temos esse box, que aqui não estava com o nome adequado. Vou aqui alterar este nome. Basta que nós
possamos dar 2 cliques no nome da camada e aqui nós podemos alterar o seu nome. Vou botar Box Fotos. Pronto, ao clicarmos em qualquer outra camada, esse nome agora é assumido. Bom, vou agora passar para mais algumas partes componentes desse hot site, como por exemplo, esta parte dedicada a toda a composição do Twitter está num grupo. Um grupo composto pelo logotipo do Twitter, uma barra de rolagem, um texto que é para toda a parte que está aqui simulando os Twitters, um box branco, que é aquele ali que aparece e some, e um box roxo, que é aquele ali que aparece e some. Bom, então vocês entenderam que nós temos aqui todas as partes componentes do hot site, mas um destaque para este grupo que são o grupo de layers ou camadas das redes sociais. Vejamos que cada uma dessas camadas representam uma rede social que foi colocada aqui em cima. Então, cada um dos elementos componentes desta pasta chamada redes sociais pode ser alterado, mudado de lugar, porque estão sozinhos, são separados em layers. Para ficar mais claros algumas operações com layers, eu vou para este outro documento que me apresenta 4 layers ou 4 camadas. Uma é o fundo branco, uma é o polígono 1, elipse 1 e retângulo 1. Vejam que as 3 camadas são formas. Cada um desses quadrados são chamados de miniaturas das camadas. Aqui aparece, se nós desejarmos, uma pequena demonstração do que esta camada possui. A camada também pode ser reordenada. Nós podemos passar, por exemplo, o triângulo que está por trás de todos os elementos, porque a camada dele se encontra mais para baixo, nós podemos clicar e simplesmente arrastar a camada para cima. Notem um traço preto que aparece quando nós deslocamos totalmente para cima. Quando virmos esse traço preto, nós soltamos e então vamos ver que agora o polígono passou à frente de todo mundo, o que faz a gente observar naturalmente que a camada que estiver mais acima é a que está mais sobre todas as outras que estão na nossa composição. O olhinho logo ao lado, nós já tínhamos conversado sobre isso, é para tirar ou colocar a visualização desta camada. Se eu quiser alterar, por exemplo, alguma característica só do retângulo, é muito simples, eu clico no retângulo e posso apertar, por exemplo, Command T para alterar o seu tamanho. Só ele vai sofrer essa alteração. Posso também selecionar mais de uma camada para alguma operação. Basta que eu esteja com uma camada ativa, apertar, por exemplo, Shift e clicar em outra camada. Agora as 2 camadas estão selecionadas, a do polígono azul e do retângulo preto. Então, se eu usar a ferramenta Mover para deslocar, estas 2 figuras vão vir juntas, porque suas camadas estão selecionadas. Também posso passá-las para trás da elipse. E aí a elipse ficará na frente dessas 2 que estavam selecionadas juntas. Se ainda desejar duplicar estes elementos da camada, eu posso, com a ferramenta Move, estando com a camada do triângulo selecionada, usar o Alt. Note que o cursor virou um cursor duplo e quando eu clicar e puxar, ele vai duplicar este elemento. Não só duplicar o elemento, como também criar uma camada de cópia, como nós vimos aqui no Layer Panel ou no painel de camadas. Outra possibilidade também é arrastarmos uma camada, vou pegar elipse agora, arrastarmos uma camada para sobre o botão de nova camada e quando soltamos ela cria uma cópia. Se eu desejar criar um grupo de camadas é muito simples, basta que com o Shift eu selecione as camadas que me interessam e então eu posso agrupá-las através do atalho Command G. Então eles ficaram agrupadas. Posso clicar 2 vezes sobre o nome agrupadas e então batizar de elipses.
Aqui então eu tenho grupo das elipses, que eu só vejo cada camada quando clico no triângulo. E aí eu vejo cada uma das elipses que compõem este grupo. Vou puxar para o lado para que nós possamos ver que aqui existem 3 elipses. Vou tirar a visualização do grupo das elipses clicando aqui no olhinho. Agora nós temos visíveis 2 triângulos e 1 retângulo. Eu também posso, vou clicar aqui nesse triângulo para deslocá-lo para cá, eu também posso mesclar uma camada com a outra. E se eu fizer isso, posso fazer de forma bem simples, apertando o atalho Command E. E esse Command E pode juntar as camadas que estiverem selecionadas juntas. Command E, e elas ficam então agora agrupadas, mas de uma forma muito mais íntima do que só por uma pasta. Agora elas são realmente parte de um componente só. Se eu não quiser mais esta camada, basta que eu pressione com ela selecionado a função Delete, a tecla Delete, ou então Command Z para voltar. Posso arrastá-la até a lixeira que se encontra no painel de camadas e soltar sobre a lixeira, que assim também conseguimos deletar ou excluir uma camada. Eu posso clicar com o botão direito sobre o painel de visualização e trocar a cor de identificação desta layer ou desta camada. Veja, ao colocar amarelo, agora este grupo, esta layer, está com uma mesma cor. Então isso facilita, vou fazer de novo, botão direito, azul. Isso facilita a identificação no Layer Panel ou no painel de camadas, sobretudo quando temos muitas camadas para trabalhar. Assim, nós conhecemos um pouquinho mais do painel de camadas. Muito obrigado.